consumo excessivo de açúcar pode influenciar negativamente o humor? Tá vendo aí, Mário Flávio? Inclusive aumentar os níveis de ansiedade. Minha gente, açúcar. É o que apontam vários estudos na área da saúde. Juliana Santos está voltando ao vivo. Rapaz, o açúcar pode fazer tudo isso mesmo? Eu achava que açúcar, pelo contrário, podia acalmar a gente. A ideia que a gente tem é essa, né, Renata? A gente tá estressado, tá de TPM, enfim, tá triste, tem algum problema, a gente come aquele docinho, né, para dar aquela alegrada, uma animada, mas é preciso equilíbrio aí, viu, nessa ingestão de açúcar. Eu converso agora com o Everton Mota, que é nutricionista. Everton, bom dia. Bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. A gente estava batendo um papo bem interessante aqui em off, e a gente vai passar também um pouquinho para quem está nos acompanhando aqui no Manhã Cidade. O açúcar realmente influencia na nossa saúde mental, no nosso comportamento? Bom dia. Bom dia. Sem dúvidas, o açúcar influencia bastante, tanto na saúde mental, como também no nosso comportamento no geral. Nós estávamos até mesmo conversando antes que essa apresentação ao açúcar acontece desde a infância. Então, uma criança, por exemplo, nos seus 2, 3 anos de idade, que está triste, então os avós, os pais acabam oferecendo ali um doce para a criança ficar feliz. A sobremesa depois do almoço, que só pode ser comida quando a criança come todo o almoço. Então, a partir dessa idade, a criança vai desenvolvendo essa relação emocional com o açúcar no sentido de uma recompensa, de algo que promove felicidade para ela. A partir daí, essa criança se torna um adolescente que tem um alto consumo de açúcar dentro da sua rotina, vem ali a TPM para as mulheres, enfim, que comem ali um doce, um brigadeiro como forma de diminuir aquela tristeza, aquelas alterações emocionais. E a partir daí, essa pessoa se torna um adulto que tem aquela relação emocional com o açúcar de forma muito enraizada dentro da sua rotina. Aquele adulto que recorre ao açúcar em qualquer, enfim, alteração dentro do seu dia a dia. Então, está estressado com o trabalho, recorre ao açúcar no final do dia. Está triste, recorre ao açúcar. Terminou um relacionamento, recorre ao açúcar. Enfim, qualquer fator dentro da sua rotina, o açúcar acaba sendo ali aquela válvula de escape para o controle emocional, para descontar as suas emoções. Porém, o efeito do açúcar no nosso sistema nervoso central dura cerca de 15 a 20 minutos. Quando você consome açúcar, você sente uma melhoria, uma sensação de bem-estar, você libera dopamina, você se sente bem naquele momento. Porém, depois de 15, 20 minutos, essa dopamina reduz novamente e você precisa comer mais açúcar para se sentir feliz, para se sentir, enfim, com maior bem-estar. Isso vai sendo retroalimentado no nosso sistema nervoso central, ou seja, o nosso sistema nervoso ele vai dependendo cada vez mais de maiores doses de açúcar para causar essa liberação de dopamina e você se torna aquela pessoa que precisa comer açúcar todos os dias para se sentir bem. E com o passar dos anos, né, depois dos 40, 50 anos, esse consumo excessivo de açúcar, que acontece ali durante décadas, pode aumentar o risco do desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como é o caso do Alzheimer. Nós sabemos que o Alzheimer é uma doença causada pelo acúmulo de uma proteína chamada beta-amiloide, e o consumo excessivo de açúcar faz com que essa proteína seja depositada nos neurônios, levando justamente ao desenvolvimento dessas condições neurodegenerativas. Então é algo que acontece desde a infância, que vai sendo alimentado durante a adolescência, na fase adulta, e que repercute principalmente para os idosos, né, para as pessoas que já estão ali numa idade mais avançada. Você falou algo bem interessante, que é realmente sobre a apresentação do açúcar já na infância. Antigamente a gente não conversava sobre isso, a gente não tinha essa orientação. Hoje, por exemplo, os pediatras orientam aí a apresentar o açúcar às crianças a partir dos 2 anos, né, que trazem inúmeros benefícios para o crescimento dessas crianças. Mas antigamente, a primeira comida que a criança lá ia experimentar era aquele famoso biscoito maisena. É fácil, é pequenininho, dá para dar na mão do bebê, o bebê vai lá, começa, né, a lamber aquele biscoito. Enfim, geralmente era isso, assim, e era comum, né, mas a gente pode ver o quanto isso pode agravar futuramente, até porque muitos adultos como eu adoram açúcar e costumam, né, tem esse costume de estar comendo assim com uma certa frequência. Mas o que é que a gente pode trocar, então, na nossa alimentação para que a gente não sinta tanta necessidade do açúcar, né? A gente consiga comer um pouquinho mais saudável, mas ainda com aquele toquezinho doce. O que é que a gente faz? Perfeitamente. Quanto mais tardia for essa exposição ao açúcar nas crianças, melhor vai ser o desenvolvimento da sua relação emocional com esse tipo de alimento.
E o ponto principal não é necessariamente você cortar o açúcar de uma vez por todas, porque você já desenvolveu durante toda a sua vida aquela relação emocional com o doce. A partir do momento em que você restringe de imediato o consumo desse açúcar, você pode até desenvolver futuramente um quadro de compulsão alimentar. Você consegue passar 1 semana, 2 semanas sem comer um doce, porém, quando você volta a comer um doce, você não se contenta com um pequeno pedaço de chocolate. Você precisa comer toda a barra de chocolate, você precisa comer toda a caixa de chocolate, desenvolvendo essa compulsão. Então, a melhor estratégia para diminuir esse consumo de açúcar é justamente fazer o desmame desse açúcar dentro da sua rotina. Por exemplo, se você está acostumado no café da manhã a tomar uma xícara de café com 4 colheres de açúcar, tente na próxima semana reduzir para 3 colheres. A partir daí você vai adaptando o seu paladar ao menor consumo de açúcar. Na outra semana você reduz para 2 colheres de açúcar. A partir daí você vai desmamando esse açúcar dentro da sua rotina. Se você é do tipo de pessoa que precisa comer uma barra de chocolate inteira para se contentar, experimente dividir essa barra na metade. Ao invés de comer uma barra inteira, coma meia barra. O que ainda é muito, porém, comparado com uma barra inteira já é menos, né? A partir das outras semanas você vai reduzindo gradualmente. Por quê? Na nossa língua, nós temos as papilas gustativas que podem ser saturadas por esse sabor doce. A partir daí, você sente a necessidade de comer uma quantidade cada vez maior do açúcar para promover essa liberação da dopamina. Então, fazendo esse desmame, nem você vai sentir falta do açúcar de uma vez por todas, e assim você consegue reduzir gradualmente essa ingestão calórica, o consumo desse nutriente dentro da sua alimentação. Everton, se preocupar com o que a gente come também é se preocupar com a saúde da nossa mente, né? Sem dúvidas. A nutrição, hoje em dia, vem desenvolvendo uma linha de estudos relacionado não só ao consumo de nutrientes e o sistema nervoso central, mas também em relação à nutrição comportamental, a forma como nós vemos os alimentos dentro da nossa rotina. Então, se você costuma ver o alimento como uma válvula de escape para suas emoções, isso precisa ser muito bem trabalhado, porque o alimento ele tem a função de nutrir o nosso organismo. No momento ali, digamos que você está fazendo uma refeição, um arroz, um feijão, então aquele alimento ele tem a função de trazer nutrientes, proporcionar nutrientes. O bem-estar precisa ser buscado em outros hábitos dentro da nossa rotina, que farão também bem para a nossa saúde, né? Por exemplo, o exercício físico é um hábito que também é capaz de liberar dopamina, o mesmo neurotransmissor liberado ao consumir açúcar. Então, se você inclui exercícios físicos dentro da sua rotina, você libera mais dopamina, libera mais serotonina, se sente melhor, sente mais bem-estar, e a partir daí a vontade de comer açúcar diminui. Então, são pequenos hábitos que fazem uma grande diferença com o passar da nossa vida. Bacana, Everton, muito obrigada pelas orientações. Everton Mota, aqui nutricionista, a gente conversou um pouquinho sobre o açúcar, né, o como ele influencia aí na nossa saúde mental, e aí é isso, Renata, equilíbrio, né, é sempre o que a gente costuma falar aqui, e também pequenos hábitos aí que a gente inclui na nossa rotina, questões aí que a gente muda, melhoram muito a nossa qualidade de vida, e como o Everton disse pra gente, o que a gente coloca no prato influencia muito também na nossa saúde mental, viu? Obrigada, Juliana, pelas informações. Um abraço também para o Everton. 10h24, 10h24.